A gente passa a vida inteira tentando entender o que é a vida, tentando arrumar um caminho para seguir, um caminho que nos traga paz, que nos traga estabilidade. E parece que quanto mais a gente procura essas coisas, menos a gente encontra, né? Menos encontra a estabilidade, menos encontra as explicações do que é a vida. E o que acaba sendo mais fácil é seguir o caminho que já ensinaram pra gente, um manual, né? Que a gente recebeu quando era criança, mesmo sem perceber que era um manual. Era um manual, não só quando era criança, no decorrer da nossa vida também, né? A gente ouve muitas histórias, acaba acreditando em muita coisa, no que você deve fazer, que você deve se casar, que você deve ter filho, que você deve ser concursado, que aos 30 e poucos anos você deve ter sua casa própria e o seu carro, senão tem alguma coisa de errada com você. Só que a verdade é que ninguém sabe o que é a vida, tá todo mundo aprendendo a viver. E é por isso que as pessoas se frustram tanto, né? Porque elas têm esse manual na cabeça, elas vão tentando agir conforme elas aprenderam, e aí vai dando errado, o casamento acaba dando errado, a parte financeira também às vezes acaba dando errado. E aí bate o desespero, porque você tentou seguir tudo aquilo que te falaram e mesmo assim ainda nada deu certo. Hoje em dia eu consigo perceber com muita clareza que a vida não é algo linear, sabe? Não é uma subida igual a galera falar, é um passo de cada vez, sobe um degrau de cada vez. Gente, não é isso. Cada vez mais eu vejo que não é por aí. É um degrau de cada vez. Porque se for um degrau de cada vez, você entende o quê? Que a vida é sempre uma subida, né? Ah, nossa, é uma dificuldade, que dessa dificuldade vai dar 3 passos à frente. E às vezes não, né? Eu conheço muitas pessoas que estão há anos na mesma dificuldade, anos batendo a cabeça no mesmo problema e não deram nenhum passo à frente e nem parece que vão dar. Eu entendo que em cada fase da nossa vida vai pedir uma postura diferente. E muitas vezes a gente não vai ter essa postura para encarar aquele problema e tal. A gente ainda não tá maduro o suficiente para lidar com aquela situação. E aí a gente vai sofrer e vai aprender e tal com aquilo. Ou às vezes não. Outra coisa que eu acho muito errada é que as pessoas falam que os problemas eles ensinam muito as pessoas. E esse negócio que os problemas ensinam, que você vai se melhorar a cada problema, também não é verdade. Mas se você não estiver disposto a isso, você não vai aprender com nada. Eu vejo que tem muita gente que se revolta com cada problema que tem e aquilo vira uma bola de neve, a pessoa fica cada vez mais revoltada, a pessoa não aprende nada. Ela nem consegue perceber que tem uma atitude dela travando o caminho dela e que a única pessoa que atrasa a vida dela é ela mesma. Então ela só se revolta e não enxerga a própria realidade, sabe? Eu percebo que tem muita mentira que a gente conta pra gente mesmo pra trazer um conforto, porque a gente quer esse conforto interno, né? De se sentir bem, de não querer alterar o nosso comportamento, porque é muito difícil o processo de autoconhecimento a gente se enxergar, né? A gente olhar pra gente e ver os nossos defeitos, aquilo que tá travando a nossa vida e tal, a postura que aquela fase precisa que a gente tenha. Então é muito mais fácil que a gente bote a culpa nas pessoas e tudo mais. E dentro disso, uma reflexão que tem que ficar bem enraizada na nossa cabeça é que tá todo mundo aprendendo a viver. É todo mundo na mesma situação. Ninguém tem um manual da vida, né? A questão é que as pessoas acreditam nas próprias crenças e tal, e elas querem passar para outras pessoas aquilo que elas acreditam, mas o caminho do outro não serve pra gente. Então os conselhos das pessoas muitas das vezes não vão nos servir, para não dizer quase sempre, né? Outra coisa sobre a vida é que a estabilidade ela não existe, né? Nada é de um jeito e vai ficar daquele jeito para sempre. Tudo precisa de uma força ali para aquilo ser mantido. A força que eu falo não só a força física, mas a força mental mesmo, né? Então se você tem um relacionamento, você pode ter um relacionamento maravilhoso, mas se você não aplicar uma energia que eu falo, uma energia mental, uma energia física de fazer alguma coisa de vez em quando diferente para aquela pessoa que você gosta, não vai se manter daquela forma o relacionamento. Aquilo vai se desgastar, vai se acabar. Então você tem que manter uma relação saudável. Você tem uma amizade muito boa, você conseguir manter essa amizade, tudo isso depende de atitude, de comportamentos, e mesmo assim nada garante que aquilo vá permanecer daquela forma. As coisas mudam, né? Então tudo precisa de uma movimentação nossa para se manter melhor, ou às vezes a gente precisa aceitar que não nos cabe resolver aquilo, né, e tudo mais. Isso é um ponto importante para trazer aqui para nossa conversa, porque muitas pessoas elas caem na zona de conforto, porque é confortável você pensar e acreditar com todas as suas forças que vai ter um momento que tudo vai se estabilizar, que o seu relacionamento vai ficar tranquilo, que a sua vida financeira também, sabe, vai dar tudo certo e você vai ficar só de boa. Gente, isso não existe. Quantas pessoas vocês viram a vida inteira falando que quando eu me aposentar eu vou ficar tranquilo, né? E a pessoa não se movimentava em relação a nada para ter uma vida tranquila, ela só esperava, botava no futuro o foco da tranquilidade dela. Aí chega na aposentadoria, o que acontece muitas vezes? Fica doente, tem problemas e não sei o quê, ou alguém adoece, ela tem que gastar todo o dinheiro dela e energia para cuidar daquela outra pessoa. Então esse negócio de ficar empurrando com a barriga e ficar esperando que as coisas vão melhorar, né? A esperança às vezes é uma desgraça, pra falar a verdade, né? A palavra esperança é muito bonita, mas muitas das vezes a esperança é a nossa própria ruína. Porque você tem tanta esperança que tudo vai melhorar, né, que tudo vai ficar estável, que você não faz nada só esperando.
buscando, né, a esperança de um dia melhor. E aí você não se move pra nada, né? Então a gente precisa entender isso, que para as coisas mudarem, precisa aplicar uma força naquilo, sabe? Uma força mental, uma força física, às vezes. O que significa uma força física? Você sair estapeando alguém? Lógico que não, mas a força física, né? De você acordar pra fazer alguma coisa, de acordar mais cedo ou dormir mais tarde. A força de se movimentar mesmo, de sair da zona de conforto. Porque se você deixar as coisas muito paradinhas, dá problema. Você ficar parado dá problema. Sua saúde dá problema. Tudo dá problema. A minha bicicleta mesmo tava parada há um tempo, não tava andando com ela. Fui pegar a bicicleta pra andar hoje, o freio tava dando uma agarrada. Sozinha deu problema. Um carro, se ficar parado também, não fizer nada com ele, vai dar problema. E tudo é assim. Precisa entender que o movimento, ele faz parte da vida. E você estar em movimento não significa também que vai dar tudo certo. O caos também faz parte da vida. Isso é uma coisa que eu preciso entender. Quanto antes a gente aceitar o caos, melhor a gente fica. E o que é o caos? O caos é um probleminha? Ah, um pneu que furou, não. O caos é o momento da vida onde você vai sentir que tudo tá dando errado. É onde você vai perder até a esperança de alguma coisa. Porque a vida, ela tem disso. Tem momentos de transição e tudo mais. Tem um escritor que eu gosto muito, Jung, que ele fala do arquétipo do renascimento, que ele fala que em determinadas fases da vida de uma pessoa, o inconsciente solta alguns caos emocionais, assim, para fazer a pessoa acessar uma nova versão dela mesma, como se no inconsciente houvesse uma versão sua nova para nascer, e aí para manifestar aquela nova versão precisa que a outra versão caia por terra. Aí entram os caos emocionais e tal. Dentro disso, às vezes é uma separação. Pô, a pessoa tá lá há mais de 20 anos casada, num relacionamento horroroso, mas aí não é mais pra estar com aquela pessoa. Não tá legal o relacionamento, não tá dando futuro. Enquanto não houver um caos, aquele relacionamento não vai terminar. Aí acontece os caos, aí começam os incômodos, você não aguenta mais aquela pessoa e fica tudo horroroso. É as circunstâncias te empurrando para você se movimentar. Então acho que entender o caos e aceitar ele nos traz tranquilidade em meio ao problema, entendeu? Você entender que aquela fase onde tudo tá parecendo que tá dando errado é uma fase. Aquilo vai passar em algum momento. Não tem como você viver no caos. E se por algum motivo você tá muito tempo vivendo no caos, alguma coisa tá errada. Você provavelmente está se recusando a enxergar alguma coisa, né? A consertar algo na sua vida. Igual nesse caso do relacionamento. Ah, tá dando errado no relacionamento há muito tempo, tá tentando, não dá certo. Aí vai ter que olhar para a situação como um todo, né? Para resolver o caos. Então, como é que resolve a situação? Ah, será que terminar é o melhor? Ou será que uma terapia de casal? Ou seja, é uma atitude que vai acontecer ali para poder resolver aquela situação de conflito. Agora, se você não faz nada para resolver o problema, o caos ele se torna constante, né? É uma coisa assim complicada, como se fosse um paradoxo mesmo, né? Entre você aceitar o caos e não lutar contra ele, você também agir para resolver ele. Porque se você também não aceitar o problema, você não cresce com ele, você não aprende com ele. E entender também que a pior fase da nossa vida é a que mais nos ensina. Eu sei que é até clichê, né? Ah, nossa, vai aprender com problema, não sei o quê, mas ensina muito. Então, a melhor coisa é a gente se abrir para aprender com essa situação, né? Não agir como outras pessoas que fogem do problema e culpam o externo pela sua própria desgraça. E outra coisa muito legal para trazer aqui para nossa conversa é que não existe só um caminho certo. Pintaram isso pra gente, que só existe um caminho certo, mas não é bem assim. Existem vários caminhos certos. Você só precisa enxergar qual caminho nesse momento é certo para você. Porque esse negócio de olhar muito para frente, também olhar muito pro longo prazo, deixa a gente perdido, né? Você acha que tem que tomar agora uma decisão que vai definir a tua vida. A maioria das decisões que a gente toma são temporárias. Né? Se escolheu tal coisa, não significa que vai ser aquilo pro resto da vida, mas talvez o tempo que a gente escolheu aquela coisa, talvez nos faça feliz. E tá tudo certo se for assim, né? Você escolheu um trabalho, você ficou 10 anos naquele trabalho, ou menos tempo, ou mais tempo, seja lá o que for, não tá mais feliz, você fez a escolha errada 10 anos atrás, você ficou 10 anos naquilo, você aprendeu com aquilo, como é que foi errado? Foi certo por aquele tempo, agora não é mais certo. Aí é hora de mudar o caminho, mudar a rota, tá tudo certo, não tem problema nenhum em mudar de ideia, não tem problema nenhum em mudar de caminho, o caminho se abre à medida que a gente avança. E se pra você fez sentido o que eu tô falando, de seguir por esse caminho, de ter suas próprias escolhas, não ouvir tantos outros, de seguir a tua bússola interna, sabe, e tudo mais, você tem que entender que o teu caminho vai ser solitário. Você não vai ter muitas pessoas, assim, aplaudindo as suas escolhas, porque as pessoas gostam daquelas pessoas que seguem o que elas falam. Ter opinião, ter autenticidade, nos torna um pouco solitário em alguns momentos. Mas acho que nem solitário, é coisa da solitude, sabe? Aquela coisa de você estar bem com você mesmo, você não precisar da validação das pessoas, você
tá perto das pessoas, mas você não precisa da aprovação delas pra você seguir o seu caminho. E se você tá naquela fase que não tá conseguindo enxergar ainda muitos horizontes e tal, fica tranquilo, porque o caminho se abre à medida que a gente avança, né? Então você vai botando um pé, você vai enxergando um pouco mais na frente e vai tomando decisões. E tá tudo certo, né? Não tem nada de errado em dar um passo de cada vez. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, abrir um pouco os seus horizontes, você refletir de uma forma diferente, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.